É até o final. Vamos ver. A personalidade. Agora é até o final. Veja, só para fechar sobre teofania, tem esse outro texto. Ó. Em que a teofania difere da epifania. Você tem esse outro termo também, que é empregado em relação a manifestações. Tanto a teofania como a epifania podem se referir a um tipo de manifestação de Deus, mas dentro do estudo teológico, a maior diferença entre teofania e epifania está no fato de que, enquanto a teofania se refere à manifestação temporária de Deus, acontece num momento repentino, rápido, né, temporário, a epifania refere-se à manifestação permanente. Na encarnação de Cristo, por exemplo, era uma epifania, tá certo? Então você tinha a teofania da voz de Deus bradando, a teofania do Espírito descendo em forma corpórea de pomba, e a epifania da presença de Cristo no nosso meio. Cristo ali encarnou e estava desempenhando um ministério entre nós. Com relação à pessoa, personalidade, na página 58, o termo personalidade deriva-se do latim personare, ou persona. Trata-se daquilo que faz com que um ser seja dotado de várias qualidades psíquicas. Psíquico está falando da mente, está falando da racionalidade, da inteligência, né? A palavra personalidade é um termo privativo da psicologia. É uma palavra carregada de significados. Aí você tem duas questões, inclusive, que é bom aproveitar o momento para diferenciar. Personalidade e pessoalidade, tá? Personalidade, como está falando, diz respeito a características psíquicas, tá? Pessoalidade diz respeito a aquele ser uma pessoa, ok? Então, ele é um ser que você sabe que não está, vamos dizer assim, não é uma força cega da natureza. Por exemplo, a gravidade, né? O poder de atração do imantismo, né? Aquele poder que tem nos ímãs de atrair as coisas. Você tem forças cegas da natureza, que elas agem, elas existem, mas elas não interagem. Você não pode interagir com elas e estabelecer um diálogo, ok? Por quê? Porque não são pessoas, são forças, são energias, tá? Então essas forças atuam de forma cega na natureza. Uma pessoa não, uma pessoa é um ser. Uma pessoa tem personalidade, então é um ser, é uma pessoa, tá ok? E tem qualidades, características psíquicas de inteligência, de emoções, tá certo? De inteligência, emoções, de moral, ok? Por meio das quais, né, com esses atributos, ela então estabelece um contato, se relaciona, conversa, fala, negocia. Então você tem pessoalidade no sentido de ser uma pessoa, não ser uma força cega, e personalidade no sentido desta pessoa ter características psíquicas, tá ok? Por exemplo, uma pessoa que sofre um grave acidente de carro e prejudica, né, cerebelo, prejudica lóbulo central, né, essas partes do cérebro, perde movimentos, cerebelo comanda todos os movimentos, perde muitas vezes capacidade de comunicação, consciência. Então está jogado numa maca, alguém coloca um cano de soro, tá certo, na veia, ele se alimenta, ele consegue fazer as funções, né, vegetativas, mas ele não tem mais contato. É como se ele não estivesse ali mais. Está no estado vegetativo, uma planta. Ele continua sendo uma pessoa. Ele é um ser, ele está ali. Só que a personalidade dele está gravemente afetada. Porque ele não interage mais, não tem mais interação. Porque não tem autoconsciência. Muitas das vezes, até tem que tomar cuidado, tem autoconsciência às vezes, mas perdeu certos atributos, né, certas capacidades de comunicação. Então ele não consegue construir mais uma frase. A língua está lá, as cordas vocais estão lá, mas alguma capacidade psíquica para construir aquelas frases foi afetada. Então às vezes ele tem consciência, se você falar com ele, ele te ouve. E às vezes até o pessoal consegue estabelecer alguma comunicação. Bata uma vez para sim, bata duas vezes para não. Aí ele consegue. A única comunicação dele vai ser aquela. Tá certo? Então ali tem uma pessoa. Ali às vezes tem ainda uma autoconsciência, mas perde algumas outras características. Perde a memória, por exemplo. Não se lembra mais do nome dele, com quem ele é casado, se ele tem filhos ou não, de onde ele está, de onde ele veio. Perdeu a memória. Mas é uma pessoa.
Você tem algumas situações que geralmente a gente não pensa muito nisso, mas é interessante distinguir aqui, porque a gente está tratando desses atributos em relação a Deus. Na tela, Deus é uma pessoa. Ser uma pessoa significa dizer que um ser tem. Para ser uma pessoa, ele tem inteligência. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa por causa disso, por exemplo. Os testemunhos de Jeová, eles blasfemam constantemente ao não reconhecer que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Eles chamam de força ativa. A força ativa é a energia que liga a lâmpada. Você conecta aos fios, está pegando no poste, vem a energia, tem um interruptor, aí você conecta e ela liga. É uma força ativa, uma força cega. O Espírito Santo de Deus não é força cega. Ele tem inteligência. Apartai a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Olha só, apartai, uma ordem. Pessoas, Barnabé e Paulo, ele conhece elas, sabe o nome delas, para a obra que os tenho chamado. Ele tem autoridade, tem uma obra a desempenhar e está comissionando essas pessoas. Pedro, Ananias e Safira, vem até ele, comete lá aquele erro, aquele pecado, engana eles. Pedro primeiro, mentiste a Deus. Aí depois ele finaliza a frase com mentiste ao Espírito Santo. Porque Deus e Espírito Santo são uma e mesma pessoa. O Espírito Santo é Deus e o Espírito Santo é uma pessoa. E ele pode ser, por exemplo, ofendido. A blasfêmia contra o Espírito Santo, que é pecado sem perdão. Tá ok? Então, inteligência, moralidade, tá ok? Deus é o princípio da moralidade. Toda moral é baseada na moral de Deus. Vontade, um ser volitivo, toma decisões, ok? Força ativa não toma decisões. Você pode pegar uma energia elétrica e dar um choque numa pessoa, e ele não vai dizer para você assim, não vou dar um choque nela, é tão boazinha. Não, é uma força cega, você faz o que quiser com ela. E Deus é uma pessoa, ele tem vontade, afeto, se relaciona. Aí no quadro do lado, eu coloquei esses 4 pontos que estão resumindo toda essa discussão que ele vai desenvolver aqui, até a página 60. Primeiro, qual é o problema? Primeiro problema do termo personalidade. É o problema levantado pelo psicólogo Carl Jung, tá ok? Que era suíço, e ele contemporâneo, eu acho, de Sigmund Freud, ou ele é um pouco depois, uma coisa assim. Mas ele foi um psicólogo muito capaz e investigou essa questão da mente, da personalidade, e ele definia personalidade como uma máscara. O problema da questão da personalidade em relação a Deus hoje é que alguns teólogos são adeptos dessas definições. E Carl Jung definia a personalidade como uma máscara. Então ele dizia, olha, a sua personalidade é uma construção psíquica, é uma máscara que você põe, tá certo, para se apresentar aos demais e até em relação a si mesmo, tá certo? Para maquiar a sua verdade. Muitas das vezes, veja, às vezes a pessoa ela é antipática, ela não gosta de ninguém, mas se ela demonstrar a antipatia dela para todas as pessoas, ela vai se dar muito mal, no emprego, nos grupos sociais, todo lugar. Então o que ela faz? Aquele sorrisinho social, legal, tudo bem, não sei o que, mas na verdade ela não gosta de ninguém, ela queria ir para uma ilha deserta e se isolar, mas para poder lograr algum benefício dos relacionamentos, ela estabelece aquela coisa insossa e social, que na verdade é uma hipocrisia. Então ele constantemente exercita a sua hipocrisia para tirar algum benefício dela. Então Carl Jung diz, é uma máscara, uma personalidade é uma máscara. Essa definição de Carl Jung. Agora qual é o problema disso? A definição não é que ela é mentirosa e não é que ela é ruim, é que ela não é absoluta. Então tudo bem, isso é verdade em alguns aspectos da vida. Em alguns aspectos da vida, todos nós caímos nessa situação, em algum momento. Você não vem dizer para mim que você é verdadeiro em todos os seus momentos. Então tem situações, por exemplo, no trabalho, aquela coisa, não quer estar ali, não gosta, nunca se relacionaria com aquela pessoa, mas vocês trabalham no mesmo lugar. Então você precisa criar um mínimo de convivência sadia naquele ambiente. Então você exerce o que é chamado de coleguismo. Você não é amigo, você não é íntimo, você não é parente, você é colega. Colega é aquilo lá, bom dia, boa tarde, boa noite. Cada um respeita o seu espaço e colabora com a mesma empresa, para cada um tirar o seu lucro dali. Então, coleguismo. Então, Carl Jung não está mentindo, mas a situação dele não é absoluta. Não funciona em todos os lugares. E principalmente para Deus. Para Deus é que não funciona mesmo. Deus tem personalidade
sem que essa personalidade corresponda ao que Carl Jung entendia dela. Deus não usa uma máscara, Deus é puro espírito e é um ser, e Deus não é apenas verdadeiro, Deus é a verdade. Aí é onde entra a questão, né? Deus é a própria verdade. Então, essa é a questão. Veja, o segundo ponto que eu coloquei ali essa definição não pode ser aplicada a Deus quando falamos de sua personalidade, sendo que em relação a Deus, o termo personalidade fala de sua característica como ser autodefinido, moral, inteligente e independente. Então, eu expliquei abaixo. No terceiro ponto que eu coloquei ali, como evidências bíblicas da personalidade de Deus, observamos a atribuição de nomes próprios, como Yahvé. Deus tem um nome. Deus tem um nome porque Deus é uma pessoa e tem personalidade. A sua autodefinição como eu sou. Então, eu sou. Ele é um eu, ele é um ser, ele é alguém, tá ok? E o emprego de pronomes pessoais como tu, tá certo? Para Deus, né? Davi, por exemplo, nos Salmos diz tu, e lhe, referindo-se à sua pessoa. E o quarto ponto, finalmente observamos que Deus é o Criador de todas as coisas, bem como seu governador e, enfim, o juiz, será também o juiz dos atos dos homens. Então Deus exerce um domínio, um relacionamento, um controle, um juízo, tá certo? Sendo assim, Deus tem personalidade e sua personalidade pode ser percebida, né? Podemos perceber características da sua personalidade na criação, na natureza, na interação de Deus com ela. A onipotência, ele vai discutir aqui, ó. Onipotência, tá certo? As coisas que Deus não pode, onipresença e imanência. Ele vai discutir tudo isso aqui, ó. O que eu fiz? Eu peguei textos bíblicos que nos descrevem características de Deus, a onipotência. Porque é muito simples eu chegar para vocês aqui e falar, olha, onipotência, Deus pode todas as coisas. Aí ele põe o contraponto aqui. Esse contraponto, algumas pessoas são de fato pessoas mal intencionadas que fazem perguntas capciosas. Agora tem pessoas que de fato querem saber e eles estão tentando estruturar o seu pensamento. Aí começa aquela coisa, Deus não pode mentir, coisas que Deus não pode. Deus não pode criar um outro Deus maior do que ele. Deus não pode criar uma pedra maior do que ele possa carregar. Muito bem, você tem muitas das vezes, ao olhar para esses falsos dilemas, ok? Porque eles são ilógicos. Se Deus é o princípio de toda a lógica, é uma quebra da própria lógica pensar em algo maior do que Deus, como Anselmo da Cantuária definiu. Deus é o sumo bem de todas as coisas, a suma perfeição. Então, tentar eliminar, Anselmo disse, é impossível eliminar essa definição, porque Deus é o sumo bem de todas as coisas. Não há ninguém maior do que Deus. Não há ninguém mais perfeito que Deus, não há ninguém mais sábio do que Deus. Então, tudo isso que atenta contra essa lógica é ilógico, completamente ilógico e impossível. Então, quando as pessoas colocam isso de forma capciosa, elas estão tentando atribuir a Deus limitações. Quando as pessoas colocam isso de forma honesta, tentando saber, elas estão tentando entender a dinâmica de Deus, como é que Deus se relaciona com as coisas. E aí o teólogo responde de forma bem inteligente aqui. A questão aqui não é o não poder por não ter potência, força, mas é a questão do não querer. Obviamente, Deus não quer realizar nenhum desses atos. Por ele não querer, a sua vontade, a vontade diretiva sobre tudo, uma vez que Deus não quer, não existe. Uma vez que Deus quer, existe. Tudo aquilo que Deus quer que exista, existe. Por quê? Porque a sua palavra é criadora. Tudo aquilo que Deus não quer que aconteça, não acontece. Porque a sua palavra criadora não foi liberada. Então, construir essas ideias é atentar contra a lógica. Então, ela se auto-elimina. A onipotência de Deus. Falar de onipotência de Deus, bom mesmo é falar dentro da palavra. Vamos lá. O que é onipotência? Você tem alguns textos que falam para nós. O que é a onipotência de Deus? Você tem, Deus. Inclusive o termo Deus. Quando a gente fala Deus, a gente geralmente associa como sinônimo do Pai. É normal fazer isso. Geralmente, eu digo para você Deus, você pensa do Pai. Você não pensa naturalmente no Espírito nem no Filho. É exatamente isso que a gente quer destruir aqui. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, onipotência em relação a Pai,
em relação ao Filho, em relação ao Espírito Santo, o que é a onipotência de Deus. Veja só, Jeremias 23, 24 nos diz, esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor, porventura não encho os céus e a terra, diz o Senhor, né? A onipresença aqui primeiro, estão falando de onipresença, não encho eu os céus e a terra. Inclusive é interessante que nesse texto de Jeremias, falando de onipresença, também estamos falando da próxima lição, que é a imanência. A gente vai estudar logo em seguida essa, a imanência, na qual Deus está presente à sua criação, está imanente a ela, tá certo? Preenche a sua criação, e a sua transcendência, na qual Deus não é a criação, como Baruch Spinoza chegou a essa conclusão, de que a criação é Deus, tá certo? A natureza é Deus, o cosmos é Deus, o movimento das estrelas é o movimento de Deus, porque tudo é Deus, Deus é tudo e tudo é Deus. Isso é o panteísmo ocidental. Baruch Spinoza é um filósofo judeu que morou na Holanda, tá ok? E ele chegou a essa conclusão. Aí o que acontece? Imanência não é panteísmo. Panteísmo diz Deus é tudo e tudo é Deus. Imanência diz Deus está presente aqui. Deus está presente no universo. Deus está presente em mim. Deus está imanente a mim, porque Deus está em mim. Mas eu virei Deus? Não. Deus está em mim, tá certo? Mas eu sou eu e Deus é Deus. Aí onde você tem Deus é imanente, está presente. Mas Deus também é transcendente. Por quê? Porque Ele é maior do que todas as coisas. Ele não é a matéria, Ele não é a criação. Ele é o criador da matéria. Ele é o criador de todas as coisas. Então, da mesma forma como Ele está presente nas coisas, Ele está acima delas também. Ele é imanente e é transcendente. Onipresença do Pai, onipresença do Filho. Efésios 1, 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu a cabeça da igreja. Cristo, cabeça da igreja. Então, Cristo, cabeça da igreja, está presente onde você tem um cristão, tá certo? Você tem também Cristo ali junto com ele. Cristo é onipresente, Ele está em todos esses lugares. E mesmo assim Ele é uma pessoa. O Espírito Santo. Para onde me irei o teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? Salmo 139, 7. Para onde fugirei do teu Espírito? Onipotência. Gênesis 17, 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Se eu não me engano é El Shaddai, no hebraico, né? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ando na minha presença e ser perfeito. Ando na minha presença e ser perfeito. Gênesis 17, 1. Para Cristo. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, Jesus Todo-Poderoso. Para o Espírito, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Muito bem, então, através do que? Do poder do Espírito. O poder do Espírito, que é Deus e que é Todo-Poderoso. Onisciência, olha só o que diz sobre onisciência, para o Pai, Atos 15, 18, que são conhecidos desde toda a eternidade. Muito bem, desde toda a eternidade, Deus tem pleno conhecimento de tudo. João 21, 27, para o Filho, disse-lhes, terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão, entristecendo por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta minhas ovelhas. Reconhecimento de Pedro em relação à característica da onisciência de Cristo. Cristo sabe todas as coisas. Maravilhoso. Agora para o Espírito Santo. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Onipotência, onipresença, onisciência, Pai, Filho e Espírito Santo, a triunidade divina. Tá ok? Aí, já passamos disso aqui. Imanência, eu já comecei a explicar, mas só para a gente ler o texto. Imanência significa que existe sempre em um dado objeto inseparável dele, mas a imanência de Deus não se restringe apenas a essa definição do Aurélio. Deus não está em nenhuma matéria, muito menos na nossa. Além disso, a nossa matéria também não é Deus. Contudo, Deus age junto de nós e em nós. Deus age junto de nós e em nós. Você viu? Vamos dizer assim, vamos fazer uma comparação aqui para a gente diferenciar.
Imanência de Deus, de presença. Por exemplo, os demônios do Gadareno, quando Jesus foi até ele tinha uma legião de demônios ali. E aí eles rogam a Cristo, permite que nós possamos ir para aquela manada de porcos. Cristo autoriza. Eles se apossam então daqueles corpos, do jeito que eles estavam, todos naquele homem, né, causando todos aqueles males. Eles se deslocam para aqueles corpos daqueles animais que se precipitam, então, né, no abismo. Então eles continuam ali habitando aquela matéria, buscando essa base. Então isso é um espírito que está buscando uma base de habitação. Como Cristo falou, que o demônio, tendo sido expulso, anda por lugares áridos. E voltando para observar a casa de onde foi expulso, o corpo, acha a casa varrida, limpa e vazia. Ou seja, foi liberto por Cristo, mas se afastou de Cristo. Aí é a situação da vida dele. Foi limpo por Cristo, mas não está mais em comunhão com ele, está vazio. Tanto que acha a ocasião de chamar mais 7 e agora se apossar dele, e o seu estado é pior do que o anterior. É a situação da pessoa que se converteu, tá ok? Foi liberto, mas como Paulo fala em outro lugar, a porca lavada voltando espojador de lama, o cão que come o próprio vômito. Vomitou aquilo, mas sentiu o desejo e trouxe para dentro da sua vida de novo. E aí os demônios se apossam dele. É um espírito buscando uma base para habitar, um corpo. Deus, a imanência de Deus, é isso que ele está explicando aqui. Não é a mesma lógica. Deus, ele não está detido dentro de mim, porque Deus não cabe em mim. Deus é infinito. Deus, ele age por meio de mim. Eu estou na área de influência de Deus. Essa é a questão. Da mesma forma como a gravidade atrai as coisas, você tem a Terra e a Lua que está na gravidade da Terra, por isso ela fica girando em torno da Terra. E a Terra está na gravidade da estrela, do Sol. Então ela, junto com os outros planetas, estão girando em torno do Sol. Estamos na gravidade dele, a influência que ele exerce sobre nós. Nós estamos na gravidade de Deus. Deus exerce influência sobre nós, tá ok? Estamos na imanência de Deus. Deus está agindo por meio de nós. Pela capacidade de Deus ser, ao mesmo tempo, transcendente e imanente, tem a possibilidade de agir a distâncias astronômicas, sem que essa ação longínqua ou impeça de agir particular e concomitantemente em cada um ou em todos. Deus não tem limitação nem de tempo nem de espaço. Ele está aqui e está no Japão simultaneamente. E é o mesmo Deus, agindo por meio dessas diferentes pessoas. Júnior, pode falar. O que aconteceu com a legião de demônios que entraram naqueles porcos? Porque os porcos se mataram. O medo deles era ser mandados para o abismo. Aí, olha a primeira coisa que ele diz: porque vieste nos atormentar antes do tempo. Que é exato, que tempo é esse? É o tempo que eles já sabem, no qual eles serão lançados no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. Então a suspeita dos demônios era: você já quer nos lançar lá? É antes do tempo, né? Ainda tem coisas a acontecer. E aí ele clama a Cristo para que eles continuem por ali, eles se desloquem dali para aqueles porcos. E como de fato ainda tem eventos escatológicos a se desenvolver, não era ainda o tempo do juízo deles. Então, mas os porcos morreram, mas eles não foram mandados para o abismo. Daqueles corpos, eles buscam outros corpos. E aí eles ficam transitando por ali. A influência daquelas potestades era tão perturbadora que aquele homem vivia andando pelos cemitérios. Quando aquela influência foi sentida naqueles animais, eles agiram de forma completamente desnorteada. Eles se precipitaram, né, naquele abismo. É possível que eles tenham ido para os donos dos porcos ou pela fúria também? É possível, é interessante que você colocou, porque eles vieram de uma forma bastante hostil, né? Então eles ficaram buscando ocasião ali, né? Então quem não está ficou ali rondando, buscando corpos, buscando ocasiões. Transcendência significa qualidade ou estado transcendente. Em religião, o conjunto de atributos do Criador que lhe ressaltam a superioridade em relação à criatura. Transcendente, entre outros, tem significado que transcende. Esse trans é um movimento, transporte, tá ok? Transitar, transcendente. É trans e é ascendente. Transita e não só transita para cima. É superior, então, tá ok? Então é imanente.
Nós estamos no raio da sua influência. A gravidade de Deus está atuando sobre nós. É imanente. É transcendente. É maior do que nós. É mais santo, é mais glorioso, é mais maravilhoso. Então está para além de nós. Tá ok? Por isso Deus é infinitamente superior. Ou seja, está acima, né? Muito acima. Acima e além de nós, em essência, poder e majestade. Imanência significa qualidade, ser de imanente. Isso aqui eu já li sobre imanência. Isso aqui eu vou deixar para vocês também, tá? Texto muito grande, vai dar sono em vocês se eu ler isso agora. Mas são duas definições que eu peguei para complementar transcendência e imanência. E o texto da declaração que fala sobre as obras de Deus, a atuação de Deus. Primeiro, ó, imanência é um conceito filosófico e ontológico que significa a presença interior de algo ou uma qualidade como parte de um ser, ou do ser como parte dela, sendo antitético ao conceito de transcendência. Enquanto transcendência tem esse trans e essa ascendência, indo para além, a imanência está vindo para cá, está presente aqui em nós. Transcendência é um termo que em filosofia pode conduzir a três diferentes, embora relacionados significados, todos eles originários da raiz latina, que significa ascender, ao trans e o ascender, ascender, indo além, sendo um significado oriundo da filosofia grega, outro da filosofia medieval e outro ligado à filosofia moderna. Então, temos aí imanência e transcendência de Deus. Vamos lá. Presciência, galera. Presciência é importantíssimo. Vimos aqui transcendência, imanência, onisciência. Eu li os textos bíblicos que fundamentam a onisciência divina, Deus sabe todas as coisas. Presciência. Veja, a onisciência que está sendo abordada aqui atrás já é a qualidade na qual Deus sabe todas as coisas. Agora você tem um destaque para a presciência. Por quê? Porque uma coisa é você saber do passado. Por exemplo, a história estuda o passado, né? A história estuda o passado. Uma coisa é você saber das coisas da atualidade. Por exemplo, todo dia você liga a TV e ouve um jornal para ver o que está acontecendo. Você sabe das coisas do presente que estão acontecendo, você sabe das coisas do passado. Então, claro, nós temos uma limitação de estudo do passado, até passado de registro histórico. Aí, para trás do registro histórico, tem fósseis e tudo mais. Então, você consegue estudar muita coisa para trás, mas não tudo. Deus tem um conhecimento de tudo. Então, passado infinito, tá certo? Até quando havia apenas Pai, Filho e Espírito Santo, e veio então a criação. Então Deus tem um conhecimento perfeito para o passado. Deus conhece perfeitamente o presente, tudo que está acontecendo agora. Agora existe um problema, um passo mais ousado, que é o futuro. Por quê? Porque para nós, que somos seres limitados ao tempo e ao espaço, estamos em algum lugar, ocupamos um espaço, estamos num momento, nós só temos presente e passado. O passado a gente se lembra, não existe mais, mas a gente se lembra dele. E o presente nós estamos vivendo. Mas e o futuro? O futuro não existe para nós ainda. Porque nós estamos aqui, tá certo? Podemos pensar acerca do nosso momento e lembrar do passado. Mas para nós o futuro é um passo adiante. Aí é onde entra a presciência. A presciência de Deus é uma característica muito peculiar, muito singular, que fala acerca de Deus ter um conhecimento pleno e total, não só do passado, não só do presente, mas também daquilo que para nós ainda não existe, que é o futuro. E que para Deus já está muito claro. Deus não é surpreendido por nada, Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Aí você tem alguns conceitos que vão trabalhar em cima disso. Primeiro, eu peço para que vocês fiquem comigo aqui atentos ao que eu coloco em tela. Por quê? Se a gente for ler texto, meu irmão, a gente vai até amanhã. Teísmo aberto, você lê em casa, que eu trago a definição. Teísmo aberto, olha só como é que ele nasce. Você tem calvinismo, todo mundo aqui já ouviu falar de calvinismo, tá? No calvinismo, você tem os chamados decretos de Deus, tá? E você tem a chamada pré-determinação, que eles chamam de predestinação, mas que na verdade, quando a gente olha as características, é mais do que a predestinação bíblica, é uma pré-determinação. Por quê? Porque, segundo a mente calvinista, tanto a supranapsariana quanto a infranapsariana, tá? Em soteriologia a gente fala disso.
Tanto uma quanto a outra, a infra é um pouco mais moderada, a supra é mais radical. A ala radical e a ala moderada. Todas as duas acabam sempre no determinismo. Deus determinou todas as coisas. Tudo, quando eu estou falando todas as coisas mesmo, tá certo? O pecado, a queda, o crime, tudo. Deus determinou. Tudo que aconteceu foi porque Deus determinou. Essa é a mentalidade. Essa mentalidade chama-se monergista. Monos, único, tá certo? E esse monergismo é governo único sobre todos os atos. Então, tudo que existe foi determinado por Deus. Faz Deus responsável também de todas as coisas, todos os crimes, todos os pecados, uma vez que tudo que foi feito em atendimento à determinação prévia divina, tá? Então essa é a mentalidade calvinista. Por causa dessa mentalidade, surgiu algumas linhas que se contrapõem. Por exemplo, o arminianismo. Jacobus Arminius, ele foi aluno de um dos principais discípulos de Calvino, que é Teodoro Beza. Armínio foi elogiado, inclusive, por Teodoro Beza. Armínio, ele não estava completamente contra o calvinismo, só que ele queria corrigir alguns pontos, tanto que eles são chamados remonstrantes, que é aqueles que reapresentam, tá certo? Então, remonstrante ele representa ali um questionamento. Então, o Jacó Armínio disse, olha, não é bem assim. Tudo bem que Deus determina muitas as coisas, mas não todas as coisas. Existe alguma margem para o livre-arbítrio. Agora, claro, o homem não consegue se salvar por meio do livre-arbítrio. O homem não consegue auto-salvar-se. Mas o homem, uma vez que Deus trabalha nele, o que ele chamou de graça preveniente, o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Antes mesmo dele ser salvo. Quando ele era pecador ainda, o Espírito Santo de Deus já estava ali, convencendo. É uma ação de Deus para a sua salvação. O que o homem tem que fazer? Reconhecer esse pecador. Então ele não se salva, ele se reconhece pecador. É como uma pessoa que está se afogando e o outro joga uma boia. Ele pode dizer, não quero essa boia, quero me afogar. É uma liberdade dele, e ele se afoga. Ou ele pode se agarrar à boia. Aí alguém pode dizer, ele se salvou. Eu digo para você, não. Se não tivessem jogado a boia, ele teria se afogado. Agora ele teve uma escolha, de segurar a boia ou de soltá-la. Então, uma escolha ele tem, e essa escolha torna ele responsável pela sua salvação ou pela sua condenação. Então, Cristo é quem joga essa boia. É Cristo que nos salva, não nós que nos salvamos. Nós nunca poderíamos ter saído dali sozinhos, se não Cristo tivesse ido até nós, nos puxar, nos resgatar. Mas nós, mesmo com essa ação de Cristo, ainda assim podemos dizer, não quero ser salvo, quero ir para o inferno. Que é quando a pessoa continua na sua vida de pecado. Isso é a perspectiva arminiana do livre-arbítrio, tá ok? Então ninguém se auto-salva. Essa é uma falácia do calvinismo, de que diz que o arminianismo afirma que as pessoas se auto-salvam. Mentira. Aí o que acontece? Surgiu o Armínio, depois com o desenvolvimento da teologia, surgiram outras escolas. Aí surgiu uma escola que queria se opor ao determinismo calvinista, no qual Deus determinava todas as coisas, inclusive o pecado, inclusive o mal, tá ok? Eles queriam se opor a isso, só que como é que eles se opuseram? Eles se opuseram, enquanto você tem aqui, os calvinistas mais extremados, deterministas, dizendo que Deus determinou tudo, teve uma ala que foi para o outro lado, aí ficou o extremo do outro lado, chama-se teísmo aberto. Então aqui você tem um calvinismo supranapsariano, no qual Deus determina absolutamente todas as coisas. Aqui do outro lado, no outro extremo, extrema esquerda, extrema direita. Na extrema direita você tem teísmo aberto, no qual Deus não tem presciência. Deus não sabe do futuro. O futuro não existe. Deus ele vai juntamente conosco, vendo o que vai acontecer, vai arrumando ali, vai ajustando, vai ajeitando e vai se relacionando conosco da melhor maneira possível. Mas Deus não é todo poderoso, porque se Deus fosse todo poderoso não teria nenhum mal no mundo. Então é isso que eles dizem. Se Deus é todo poderoso, não deveria ter nenhum mal no mundo. Então ele diz, Deus não é todo poderoso, Deus é poderoso, mas não todo poderoso. Deus não é presciente, Deus ele vai vendo o que vai acontecendo e vai ajustando. Então isso chama-se teísmo aberto. Infelizmente, essa desgraça vem de dentro do arminianismo. Agora, claro, Armínio não tem nada a ver com esses caras, eles são loucos, eles são completamente malucos.
e eles estavam, é aquilo que você pega, você tem uma doutrina, aí você diz assim, não, eu vou acabar com essa doutrina. Certamente você vai gerar uma heresia. Por quê? Porque o seu objetivo não é esclarecer a palavra de Deus, e sim combater o outro. Aí quando você pega nessa guerra para tentar derrubar o outro, você acaba ficando pior do que ele, que foi o problema do teísmo aberto. É melhor você ser calvinista extremo, xiita, do que você entrar para um negócio desse, que nega a soberania de Deus. Então, teísmo aberto, a escola defende que Deus não conhece o futuro. Teologia racional é simplesmente uma outra ala de teísmo aberto. Os caras querem fazer uma diferença, mas teísmo relacional é Deus, ele muito mais está preocupado em se relacionar conosco, no sentido de sofrer junto com os que sofrem, chorar com os que choram, ajudar os necessitados. Deus está muito mais preocupado com isso do que governar o universo. Então eles veem Deus numa pegada muito terapêutica. Então a grande preocupação de Deus não é governar a história para o seu desígnio, mas é curar as feridas, ajudar, né, nos sentimentos e tudo mais. Então o teísmo relacional, ele olha somente um aspecto de Deus, ele não olha Deus na totalidade. Que Deus em sua totalidade governa toda a história. Mesmo que você vê às vezes muito mal se multiplicando no mundo, mas Deus não perdeu o controle. Deus, ele está permitindo, e aí você entra a vontade diretiva e a vontade permissiva. Deus, ele permite muitas coisas, mas com já o pensamento e com a sabedoria, com a presciência de que ele vai trazer juízo no tempo determinado por ele. Então as coisas têm, é como no Antigo Testamento, em alguns momentos Deus dizia para um povo: tal povo encheu a medida dos seus pecados. Aí vinha um juízo. Por exemplo, Sodoma e Gomorra, a medida dos seus pecados já foi ultrapassada. Então Deus determinou juízo. Por quê? Aquele povo, ele está começando a irradiar este mal para todos os demais. Então Deus foi lá e trouxe um juízo sobre eles. Sendo que no futuro escatológico, Deus vai trazer um juízo sobre toda a terra. Então vai ter um limite também para o pecado de toda a terra. Então Deus vai governando a história. Deus vai governando. E aí você tem teísmo aberto, teísmo relacional, calvinismo, que eu expliquei, né? Arminianismo também, trouxe aqui uma explicação básica sobre ele. Presciência como atributo e ato. Presciência como atributo e como ato. Vamos ver. Aí você tem dois termos: prognosco, que é verbo, é ação, e você tem prognosis, que é substantivo. Prognosco é uma coisa mais natural, no sentido de que aquilo que você sabe de antemão é prognosco. Eu sei porque eu ouvi na internet, porque eu ouvi no rádio, ou li num site que caiu uma ponte, que ponte eu digo? Não vou dizer remédios para ele ficar com medo. Caiu uma outra ponte aí, o Jaguaré, né? Para ele ir pelo outro lado. Então caiu a ponte do Jaguaré. O que eu vou fazer? Eu vou tomar a ponte dos remédios. Então, prognosco, tá? Presciência como verbo, como ação. Eu sei, eu fiquei sabendo que tem um problema ali, eu vou pelo outro lado. Agora, prognosis, aí é onde entra substantivo. Substantivo é aquilo lá. Aquilo ali agora não é mais apenas uma ação normal, ele é um qualitativo específico. Aí prognosis como substantivo só Deus tem. Enquanto nós podemos ficar sabendo de alguma coisa, alguma informação, ou então, por exemplo, eu sei porque eu sou amigo do dono, eu sei que ele vai vender tudo e fechar a fábrica. O que eu faço? Eu já arrumo logo outro emprego e deixo a galera trabalhando lá. Por quê? Porque ele não me autorizou a dizer. Aí daqui a um mês ele vai chamar todo mundo no RH e ajustar lá as contas. Mas eu já estou em outra empresa. Por quê? Porque eu sou amigo do dono, eu tinha informação privilegiada. Eu tinha uma informação prévia, prognosco, tá ok? Agora, prognosis, só Deus tem. Por quê? Porque é a qualidade na qual Deus tem a presciência sobre todas as coisas. Deus sabe de tudo antecipadamente. Assim, todos os seus planos, nenhum dos seus planos pode ser frustrado, como diz lá em Jó, né? Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Por quê? Porque Deus sabe de tudo. Mesmo que você tenha 1000 opções a tomar, Deus sabe qual opção você vai tomar. Agora, olha só a diferença. Deus determina o que você vai fazer. Ou você dizer, Deus sabe o que você vai fazer. Quando você diz Deus determina o que você vai fazer, você está dizendo que Deus é responsável pelo que você fez. Quando você diz que Deus sabe o que você vai fazer, você está dizendo que mesmo que você tenha a liberdade de
decisão que Deus te dá, Deus não é surpreendido pela liberdade que te deu. Ele deu liberdade, você faz escolhas, mas Deus já sabe qual é a escolha. E ele também não interage. Ele não obriga você ele a... não interage. Exatamente, ele não obriga, ele vai, a partir da sua sabedoria. Por isso que a gente tem aquele texto maravilhoso, que o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Olha que negócio maluco. Cristo foi morto antes da fundação do mundo, então foi morto antes de Adão pecar? Foi. Por quê? Prognosis, presciência divina. Deus sabe